Olá pessoal, hoje minha convidada, nossa mulher batalhadora e que já teve várias conquistas, será Djane Monteiro, coreógrafa e professora de dança. Desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso documentário e obrigado por dividir a sua experiência de vida conosco. Então vamos começar pelo começo! Djane, por que você não conta um pouco sobre você para os nossos telespectadores? O que te motivou e inspirou a entrar no mundo da dança? Bom, satisfação, obrigada. Me chamo Djane Monteiro, trabalho na área da dança há mais de 20 anos. E esse processo iniciou mesmo de berço, vamos dizer assim. Minha inspiradora, né, minha diva inspiradora na época era a Xuxa. A partir dela, né, que veio como brincadeira, fazendo as coreografias, aprendendo. Aí, diga-se de passagem, eu era a Xuxa, viu, gente? Fazia um grupo de dança, onde minhas vizinhas, as amigas de bairro, eram as paquitas e assim a gente fazia a festa. Era uma brincadeira, na verdade. Fui brincando de dançar, brincando de coreografar. E isso me fazia feliz, me fazia ser criança. Me fazia sentir como alguém que podia fazer tudo o que eu queria fazer. Dentro dos anos que foram se passando, eu peguei mais, como é que eu posso dizer, habilidade com dança de rua, com hip hop, e onde eu conheci um grupo, que na época era chamado de Conexão Explosão. Me convidaram para fazer com eles esse tour pro Pará. E juntos nós tivemos uma experiência incrível, que era justamente um grupo só de dance, street dance, então foi uma experiência única. Dentro dessa experiência também, gente, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Dos pontos negativos, a minha mãe sempre falava, Djane, isso é só bobeira, isso não vai te dar futuro nenhum, que os pais, até hoje, né, têm essa concepção de que eles sabem o que é futuro e o que não é futuro, mas isso vem desde sempre. E minha mãe sempre falava assim, Djane, isso não vai dar futuro nenhum, minha filha, não sei o que você ainda faz por aí. Mas como a vontade de fazer o que eu gostava e que me fazia feliz era maior, eu falava, não mãe, mas deixa mãe, eu vou, deixa eu me divertir. Mas chegou um ponto que eu tinha que trabalhar, né, vamos dizer assim, e íamos dançar fora, Imperatriz. E foi quando eu achava que era fácil, né? Que era só ir trabalhar, ganhava o dinheiro para casa, né? Pagava as contas, enfim. Mas não. Existem esses contras, que é a contrapartida, que você faz o que gosta, mas nem sempre ele te dá um retorno que você espera. Então, todas as vezes que ia para fazer um evento e nem sempre dava, às vezes era por portaria e não dava o público esperado e de repente o cachê não era aquilo que foi combinado e sempre a gente se frustrava um pouco. Mas isso para mim era o mínimo diante daquilo que eu gostava de fazer. Daí fui convidada para entrar em bandas, né, bandas pequenas da Imperatriz, Natureza do Sol na época e também tivemos essa experiência, né, de dançar em banda, foi muito fantástico, mas também teve essa contrapartida, que é fazer o que gosta, porém nem sempre você tem o retorno, né, financeiro da expectativa que você espera. Mas a minha caminhada toda foi direcionada para a dança, mas nesse meio termo eu descobri a capoeira através de uma pessoa e ficou paralelo a dança e a capoeira. Só que a capoeira ela me veio em um momento muito forte, em 1994, que eu entrei na capoeira e fiquei nessa caminhada, né? E nessa mesma época minha mãe falava que era esporte masculino, que não tinha por que mulher ficar nesse esporte, não tinha nada a ver comigo. E muitas vezes eu tinha que ir, às vezes, até escondida, que é algo que eu não aconselho vocês, tá? Tô só falando, relatando experiência de vida. Então, eu ia escondida, às vezes fazia um agrado pra minha mãe. Não, mãe, pois tá bom, eu faço isso que a senhora vai e deixa eu ir, tá bom? E esse motivo eu ia, né, com algumas situações. E ela foi se acostumando a me ver dentro de um esporte que era considerado masculino, que era considerado, nessa época era bem mais forte, esse pensamento. Então, comecei a praticar e veio 1994, 95, os anos foram se passando, fui passando graduação por graduação. E a capoeira, ela me trouxe tanto, como eu falo, tudo tem um ponto positivo e negativo. Ela me trouxe uma certa masculinidade corporal.
A capoeira, ela transformou o meu corpo muito másculo. Porque na época eu tinha que enfrentar, eu tinha que segurar minha corda, porque a capoeira era por cordel amarrado na cintura, graduação. Então eu tinha que armar, a partir do momento que eu ia recebendo minha graduação, meus cordéis, eu tinha que garantir na minha cintura, né? É como se assim, ei, a tua experiência, então mostra aí na roda. Na capoeira não tem distinção de sexo, porque eu sou o sexo feminino, vocês precisam aliviar os golpes ou fingir que está fazendo. Não existe isso. Na capoeira a gente trata todos por igualdade. E por esse motivo eu tinha que mostrar que a minha graduação era merecida e eu tinha que bater de frente mesmo, que é, vamos dizer assim, a palavra, né, pejorativamente falando, eu tinha que enfrentar os colegas, e isso foi me dando uma certa masculinidade, né? Foi onde também, na época, eu não senti esse peso de bullying, porque na época os pensamentos eram outros, mas eu tinha, assim, as pessoas olhavam para mim de uma outra forma, não é menina, enfim e tal. Mas isso nunca me afetou, eu também nunca liguei, porque os meus objetivos eu sempre busquei correr atrás, e era aquilo que eu queria, então nada interferia. Nenhum pensamento de ninguém interferia. Então, para mim, eu não lembro de nenhuma época desse momento de ter sofrido bullying ou algo do tipo. Então, essa parte já não tenho propriedade para falar para vocês. Mas, dando continuidade, era paralelo, né? Fazia capoeira e fazia dança, que deixei claro para vocês que em especial era mais para dança de rua e também para bandas, né? Só que chegou um momento, e sempre minha mãe, isso é esporte para meninos, isso não vai dar futuro nenhum. Quando um belo dia, olha isso que eu vou falar para vocês. Então, assim, você que tem um sonho, se sente feliz fazendo algo que você gosta, que faça, não se restrinja, vá atrás e faça. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Um colega de capoeira bateu na minha porta um dia. Dizem que emprego não bate na porta, mas esse eu posso dizer que literalmente bateu na minha porta. E falou assim, a Brasil está aí, que o meu apelido de capoeira é Brasil. A Brasil está, a minha mãe recebeu e falou assim, a minha filha está aqui, me chamou. E ele falou assim, olha, Brasil, lá no Fiqueninho, né, eles estão precisando de uma professora de capoeira, que na época eu já tinha essa formação para dar aula, e era a única mulher imperatriz que poderia fazer poderia exercer essa habilidade. Então ele falou assim, olha, Brasil, estão precisando de uma professora de capoeira lá na Sudel, que é Fiqueninho, que na época era Sudel, para poder lecionar para as crianças da comunidade, que era um trabalho que era feito na época, né, e para a comunidade imperatriz. E a única mulher que eu conheço que dá aula de capoeira é você. E falei que a conhecia, então estão querendo o seu currículo e você pode comparecer tal dia e tal hora? Eu falei, posso. E assim fui. Só que nessa época eu ainda estava exercendo, isso era início do ano, eu ainda ia começar o 3º ano do ensino médio. Então, aí eu fui para essa entrevista de emprego. Quando me receberam, até estranharam, né, por causa da faixa etária, ainda era menina praticamente. E assim foi feita a entrevista, ele conversava, né, na época era um superintendente de esportes. E na entrevista, que para mim foi mais uma diversão, porque ele conversava as coisas assim bem tranquila. E ele só chegou para mim e falou assim, Dejane, o emprego é seu se você me trouxer o seu diploma de ensino médio. Aí eu fiquei, como assim? Mas, como ele disse, eu vou fazer o 3º ano ainda esse ano. Ele disse, pois é, o emprego é seu se você trouxer o seu diploma. Aí eu, então eu não vou, porque agora que eu vou começar... Não, eu espero você. Pode começar, você vai começar a trabalhar amanhã e eu espero você trazer seu diploma. Nós só entramos num acordo. Você começa a trabalhar e no final do ano você só prova que terminou seu ensino médio. E assim eu fiquei por 5 anos, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. A partir daí eu pude mostrar para minha família, para minha mãe, que a capoeira, enfim, como um esporte que era considerado masculino, que era algo que é considerado, não dá futuro, foi o que começou a me trazer uma renda, né, maior para ajudar na família.
Então, assim, foi muito incrível, foi uma experiência maravilhosa. E paralelo a isso, foi onde eu conheci, através também de uma pessoa, de um amigo, que fazia aula de dança, de balé clássico. Então, até então, eu não tinha experiência com balé clássico nenhum. Então, a capoeira deu início à sua jornada. E depois? Bom, pois é. A capoeira ela foi um fator fundamental para eu entender que aquilo que eu quis, que na verdade foi um experimento, né? Eu fui por um convite e experimentei, gostei. Tinha na época poucas meninas e era um esporte masculino, como eu falei para vocês, que na época sofria muito preconceito ainda. Enfrentei o preconceito tanto da sociedade como também familiar, que na época era comum, então nada a falar muito sobre nessa questão. E querer realmente aquilo e me trouxe resultados. Então, assim, a capoeira, eu sou apaixonada por ela, porque ela me deu uma abertura de mundo, uma visão de mundo muito grande. E como quem diz assim, você quer, você se permitiu, então você pode, né? Aí, então, a partir daí, eu comecei a ter uma renda fixa financeira também e trouxe esse retorno, que é o que é esperado, né, pela família, mais essa parte mesmo financeira. Sabemos que a senhora também dá aula de balé. Como o balé entrou na sua vida? Meu mundo é arte, né, vamos dizer assim, e eu sempre me permiti fazer tudo que eu achava interessante, eu sentia vontade. Então, como a dança já vinha de berço, né, eu já tinha essa vontade, desejo e prazer de fazer a dança, me veio um convite para fazer aula de balé clássico e jazz com o professor Danilo Reis, que não está mais entre nós, e foi meu mestre durante muitos anos. Eu estava vindo de um esporte bem masculino, onde eu me tornei máscula também, e imagina a contradição que é você sair de um esporte que trouxe fisicamente comportamentos, né, masculinos, e de repente você ter que desconstruir o corpo, toda essa construção corporal para um balé clássico. Então, o meu mestre me orientou durante muitos e muitos anos e me tornou uma bailarina, né, uma profissional, professora. E experiências foram inúmeras. Na época, eu era considerada a melhor bailarina do grupo. E isso fazia com que ele contasse comigo para apresentações, para estágios, para viagens. Então, eu participei de muitas coisas mesmo. Cursos fora de Imperatriz, campeonatos. E foi me trazendo títulos, né? Eu fui tendo esse respaldo dentro da cidade. A partir do momento que eu fui trabalhando com ele nos estágios, né? Que eu fui estagiando, ele me deu essa abertura para que a cidade pudesse ver o meu trabalho, né? Então, durante muitos anos eu trabalhei com ele. Depois disso, eu fui andando com as próprias pernas. As escolas já foram ligando para mim, buscando o meu contato. E assim eu fui começando a ter meu trabalho individual, né? E assim, eu fui a melhor experiência, isso relatos dele, né? De vida no sentido de profissionalmente, dizendo que eu fui a melhor experiência profissional por me tornar da água para o vinho. Quer dizer, transformou um corpo X para um corpo Y, né? Então, meu corpo foi se adaptando a toda e qualquer situação. A capoeira, a dança de rua, ao balé clássico, ao jazz, ao contemporâneo. Então, assim, hoje eu tenho essa habilidade para toda e qualquer atividade de dança. Qual você considera a sua maior conquista? A maior foi quando o Estúdio de Danças Dejane Monteiro trouxe para a Imperatriz uma das maiores escolas de balé clássico do mundo, que foi a Bolshoi. Nós conseguimos trazer, em 2015, integrantes da escola Bolshoi para fazer avaliação com bailarinos, não só de Imperatriz, como da região. E foi a maior conquista. O que você sente quando dança e o que a dança significa para você?
O que eu sinto quando eu danço? Flutuando fora de mim, é uma sensação incrível. E ela simplesmente me completa em todos os sentidos. A dança é tudo. Dentro do meu profissional, dentro do meu pessoal. Eu não consigo me sentir triste. Gente, às vezes até uma palavra que você pode dizer, como que o ser humano não se sente triste? É muito difícil. Eu senti tristeza, eu não sei sentir nem solidão, nem tristeza, nem desânimo, nem algo do tipo de pessimismo, nada. Eu vivo todos os dias assim. Eu digo que eu não trabalho, eu faço brincando, né? Vamos dizer assim, eu brinco de felicidade dentro da dança. Sou feliz 100%. Você sendo sempre a criança que dançava Xuxa, né? Qual a importância da dança e cultura para os jovens hoje em dia? A dança, para mim, ela é como se fosse uma terapia, sabe? Ela alivia dores, alivia sentimentos. Ela ocupa não só o corpo como mente, a alma também. Quem dança com a alma também, a alma transporta, assim, sabe? Eu acredito que quem nunca dançou, quem nunca experimentou, eu aconselho, porque você vai se sentir bem. Muitas vezes a pessoa fala, mas meu tempo é tão corrido, eu não tenho tempo para isso. Mas arrume um tempinho que você vai entender que por mais simples que você pratique, que ele seja, mas ela vai surtir um efeito incrível. Você vai chegar em casa mais leve, você vai poder estudar melhor, você vai poder dormir melhor. E então, é uma terapia. Hoje eu aconselho a dança como uma forma de bem-estar mental, bem-estar físico e só amores. A dança é maravilhosa. Como você se sente sabendo que é inspiração para muitas pessoas? Essa pergunta é interessante. Porque assim, quando fala de inspiração, me vem muito crianças, porque como eu trabalho com crianças, né, a partir de 3 anos, então geralmente eu mudo muito a cor do cabelo. E quando você fez a pergunta, me remeteu a isso. Eu, de fato, nesse sentido, eu inspiro muitas crianças a questão do cabelo. Mamãe, eu quero mudar a cor do cabelo, igual da Tia Dejane, eu quero rosa, agora eu quero roxo. Agora, voltando à nossa proposta em si, eu tenho relatos até que mexem muito comigo. Acho que esse relato eu vou falar para vocês. Um dia eu estava em um ambiente de música, né, um barzinho da cidade, e várias pessoas sentadas ao lado, mas tinha uma pessoa específica do meu lado esquerdo, sentada a uma mesa, junto com uma outra moça. Mas eu não reconheci, até porque estava no foco de amigos, conversando. E chegou um momento que essa pessoa levantou e quando eu percebi já estava em pé à minha frente. E essa pessoa me olhou e falou, professora Dejane? Aí eu olhei para cima, levantei, oi, tudo bom? E dava, como é que eu posso dizer, a sensação de conhecer, mas não estava reconhecendo. Foi quando eu olhei uma pintinha, assim, próximo à boca, que só essa pessoa tinha, né, um charme. Aí eu olhei de novo e falei, é você, fulano? Sim, professora, sou eu. Eu gostaria de conversar com você. Aí eu levantei. Quando eu levantei, ela começou a se declarar e falar, professora, eu quero dizer que você foi minha salvação. Porque dentro da escola que eu era professora dela, né, do ensino fundamental, e ela já tinha comportamentos diferentes, né, então assim, diferente que, enfim, é tratado como bullying com os colegas ou até, né, pessoas em volta. E toda vez que era para aula de dança, aula de balé, ela ia assim, ela se permitia ir, e eu, como tratei todo mundo e trato sempre todo mundo por igual, eu não vi ela como diferente das demais, até porque não tinha isso, né? Não tinha porquê. E ela falava pra mim assim, professora, você me salvou, você me colocou em mim felicidade. Todas as vezes que eu ia pra aula de balé, você me fazia eu me sentir eu mesma, e você brincava, sorria, me tratava por igual como todas as colegas. E ela simplesmente era trans. Então, quando ela apareceu na minha frente,
era linda, sabe? Mas diferente daquela figura que eu conhecia há muito tempo. E ela simplesmente me abraçou. Eu chorei, claro, porque foi uma declaração. Eu dentro de toda a minha história, eu vou me emocionar. Foi a declaração mais linda que eu recebi. Que o meu trabalho fez diferença na vida dela. Que ela é feliz do jeito que é. E falou que dentro de todas as pessoas da escola, desde direção até as colegas de sala, eu fui a pessoa de maior importância que ajudei ela no processo de descobrir quem é e aceitar quem ela é. E isso não tem explicação, gente. Não tem gratidão maior. E eu simplesmente só agradeço a Deus por tudo. E eu sei que eu estou no processo de cuidar de vidas, transformar vidas, implantar cada uma sementinha em cada uma. E dentro do meu trabalho, eu sou, assim, inspiração para muitas crianças. Tem meninas que chegam para mim e falam: professora, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quero ser professora de balé, quero ser bailarina. Então, é uma pergunta, assim, que realmente mexe muito comigo. Obrigada. O que você busca ensinar para os seus alunos? Primeiro, a dança, ela precisa ensinar a descobrir quem ela é, o que ela é, em que meio que ela faz parte. Descobrir isso em si é muito importante. Então eu procuro na dança buscar, puxar a tua essência. As crianças, claro, não vão entender, mas é forma lúdica de ver a dança como algo gostoso e prazeroso dentro do balé, né? Com brincadeiras, mas ensinando de forma bem divertida, né? E implantando esse sabor que a dança dá. Quando a faixa etária, pré-adolescência e adolescência, já começo a inserir essa busca, né? A dança faz isso, ela resgata você, ela te questiona. Então, o que eu sou, quem eu sou, o que eu quero. E a dança dá essa liberdade. Ela faz com que você flutue nos seus pensamentos e que o corpo expresse isso através dela. Quais são as suas expectativas e planos para o futuro? Assim, eu parece até comédia, né? Mas assim, eu não tenho, eu não planejo muito o futuro, porque esse futuro eu vejo muito próximo agora, né? O presente, o daqui a pouco, o logo mais, para mim é o futuro. Mas claro que precisamos ter planejamento em tudo na vida. Tanto de você ter rotina, do acordar cedo, você se alimentar bem, de você poder ter suas atividades, seja ela estudantil, atividades físicas. É você poder ter esse planejamento também de se divertir, procurar meios diferentes de viver, né? E um dos fatores que, querendo ou não, todos nós almejamos é planejar renda financeira, né? Planejar algo financeiro para que nesse futuro você tenha uma partida. E esse planejamento é necessário, né, para a nossa vida, mas o meu planejamento com relação à dança, por exemplo, é que eu continue transformando vidas, que traga felicidade, mesmo que seja momentânea para alguém, e que faça diferença na manhã. E com que a senhora anda trabalhando ultimamente? Atualmente eu sou coordenadora pedagógica e professora de dança no Centro Cultural Tatajuba, né, que fica em frente à Praça Brasil, Centro de Imperatriz, e também na Escola Arte SEB, do qual leciono desde 2004. No Centro Cultural Tatajuba eu leciono as disciplinas de dança de rua, dança contemporânea e capoeira, né? Que agora vão surgir inscrições para a oficina de capoeira. E na Escola Arte SEB eu leciono balé clássico para as turminhas da educação infantil e para o ensino fundamental menor, aulas de contemporâneo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Mais uma vez, Dijane, agradeço a você por ter aceitado o meu convite para participar do nosso documentário. Muito obrigada, ouvir a sua história foi gratificante e todo o Colégio Militar agradece a sua participação. Nossa, eu que fico grata, porque dentre muitas mulheres, vocês vieram até mim e eu
Com muito amor e disposição, estou aqui. E também para dar um recado para vocês que estão assistindo a esse documentário, que independente de onde você mora, quem você é, ou ideologias de família, mas busque aquilo que te faz feliz. Procure fazer o que você gosta e os resultados virão. Mas não esqueça, o estudo em primeiro lugar sempre, tá? Sempre, sempre. Não desista dos seus sonhos, corram atrás e o resultado vem, viu, galera? Beijão pra vocês e obrigada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not